Alô, pessoal, amigos, tudo bem com vocês? Estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para você que está acompanhando e pela 22ª rodada, no jogo de domingo, em Volta Redonda, o Fluminense venceu pelo placar de 1-0, um gol marcado pelo jogador Diogo Barbosa contra o Fortaleza, e o time do técnico Fernando Diniz, está na 5ª colocação no Campeonato Nacional com 38 pontos ganhos. Mas antes disso, para a gente falar do Fluminense, do jogo, já se inscreveu no nosso canal de YouTube? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal de YouTube, compartilhando os nossos vídeos, ativando o sininho de notificações e também deixando seu like, é claro, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e ainda acompanhando pelas plataformas digitais, seguindo o Conversa de Torcedor no Facebook e no Instagram, @Conversa de Torcedor. E não esquecendo, terças e quintas, sempre às 18 horas, no Conversa de Torcedor Notícias, além também de acompanhar o nosso programa aos sábados, às 11 da manhã, ao vivo, pela rádio NSC, 98.7 FM, também pelo site da rádio nsc.com, pela rádio NET, também no YouTube. É o YouTube do Conversa de Torcedor, que nós vamos estar transmitindo ao vivo. Certo? Vamos falar aqui do Fluminense, meus amigos e minhas amigas. Olha, meus amigos, o Fluminense conseguiu a vitória no final da partida, né? Nos acréscimos, vencendo o jogo contra o Fortaleza em Volta Redonda. No apagar das luzes, a equipe do time do Fluminense arrancou uma vitória de 1-0, né? De um jogo técnico fraco na partida, né? Um jogo técnico fraco, né? Diga-se de passagem, principalmente pelo estado do gramado que aconteceu aí no estádio, com certeza tendo aí, né, nesse sentido. E o Diogo Barbosa garantiu um placar magro, né? Um placar magro, né, das circunstâncias, conseguindo manter o time do Fluminense na briga pelo G4. E o time do Fortaleza, né, que perdeu essa chance de estar, né, encostando nas equipes que vão para a Copa Libertadores da América, em oitavo lugar, que está aí com 32 pontos ganhos, e aí o time do Fortaleza não conseguiu estar nessa situação. Então, meus amigos, vamos falar aqui dos lances aqui, para a gente falar, antes, né, falando sobre do Diogo Barbosa, principalmente aí o detalhe, no primeiro tempo, que tivemos aí de um jogo técnico, né, de um jogo técnico fraco durante a partida, né, do jogo principalmente, e também tivemos aí muitas faltas na partida. Temos aqui, pessoal, vamos falar das estatísticas aqui, durante o jogo, principalmente, para a gente falar sobre esse negócio, porque tivemos aí faltas 16-13, né, para o Fortaleza. Então, tivemos aí 29 faltas na partida, então, durante todo o jogo. E aí tivemos muitas finalizações, né, na partida, 20-13 para a equipe do Fortaleza e 5 para cada lado em finalizações no gol. Mas o time do Fortaleza tomou a iniciativa, primeiramente, do lance do Pochettino para o Fortaleza, que recebeu do Lucero na entrada da área, bateu colocado e arrancou um U da torcida, né? Mas a habilidade marcava impedimento. E outro lance dos lances aí, do time do Fortaleza com o José Wellison, que também que foi um lance bom, né? Um lance bom para a equipe do time do Fortaleza, com o Tinga acionando para o José Wellison, que passou pelo Felipe Melo, né? Com um corta-luz, invadiu a área pela linha de fundo e cruzou, mas a bola passou por todo mundo, né? E o time do Fluminense, né, nos primeiros 10 minutos, dentro do lance, o time do Fluminense tendo troca de passes, né? Trocando a posse de bola do Fluminense, né? Mas a equipe do time do Fortaleza, pelo modo de ver, que chegou um pouco mais de perigo, né, nos primeiros 10 minutos. E o Cano, por exemplo, até também o Cano teve a oportunidade dele, né, do lance, que os jogadores do Fluminense pediram um pênalti aos 5, né, por conta que o Arias bateu prensado na área e o John Kennedy tentou a sobra, a bola espirrou para o Cano e ele disputou com o José Wellison e caiu pedindo um pênalti aos 5, mas o árbitro não deu nada. E também no lance aos 10, que o Diogo Barbosa lançou o John Kennedy, e mais o atacante estava impedido. E também o time do Fortaleza teve a primeira chance e a boa defesa do goleiro Fábio no jogo, né? A primeira defesa do Fábio real na partida, porque o Tinga lançou o Lucero,
Felipe Melo não consegue cortar e o centroavante dominou e girou batendo para a defesa do goleiro Fábio. A primeira chance, né, de gol aí. Certo, a equipe do time do Fortaleza tendo um pouco mais de perigo, né, nos primeiros minutos. O Cano também tentando aí tentando conseguir procurar fazer os gols dele. Primeiro que não marcaram o pênalti em cima do Cano, né? Que ele pediu o pênalti, e outro lance que estava impedido, né? Do lance que o Cano recebeu do Samuel Xavier na área e bateu para a defesa do João Ricardo, né? Que a arbitragem marcou no impedimento. E aí teve esse problema com o João Ricardo, que teve uma preocupação, mas ele se recuperou, né? Daí voltou para a partida. E a equipe do time do Fortaleza, meus amigos, né, dos lances aí foram chances de gol, inclusive 4 tentativas, né, nos últimos aqui, mais ou menos os 6 minutos, teve 4 chances para a equipe do time do Fortaleza, né, para a equipe do time do Fortaleza, ou melhor, 3 chances, né, inclusive para sair do time do Fortaleza, porque no ataque do time do Fortaleza, né, apostando nos contra-ataques pelas situações, e o time do Fluminense teve aí a situação da saída de bola do time do Fluminense, que até também, meus amigos, a torcida do Fluminense há muito tempo, porque eu já tinha falado disso aqui há muito tempo, a saída de bola, que é de uma forma que tenta conseguir chegar mais ao ataque e não conseguindo resolver. Esse é o detalhe, que é uma coisa preocupante. Então, meus amigos, falando aqui pelo lance do Pochettino aos 19, primeiro, o Zé Wellington apertando a saída de bola do Fluminense, a bola sobe para o Pochettino, batendo de fora da área, na entrada da área. E depois, aos 21, foi do lance do Guilherme, né, que David Braz desarmou, né, o cruzamento do Tinga, mas a bola sobrou para o Guilherme chutar prensado, e o Fábio evitou aí, defende para evitar o escanteio. E no outro lance aí, aos 25, na 25, lógico, teve o Guilherme caindo de mau jeito, né, que ele recebeu no atendimento médico, né, sofreu aí de mau jeito, depois da disputa aí com o Samuel Xavier, aos 25 e aos 27, né, homenageando aos 27, né, que é lógico, por reclamação, o Brits tomou cartão amarelo. Então foram 2 lances reais de gol, né, aos 19 e aos 21 minutos, porque o time do Fortaleza, né, com a saída de bola da equipe do time do Fluminense, né, que preocupa muito o torcedor. Mas a equipe do Fluminense no ataque sempre tem as alternativas de gol, né, para chegar para o arremate, né? Então, teve aí o lance do Keno aos 28, que o Keno, né, inclusive fez uma grande jogada pelo meio, carregou até a entrada da área, bateu, abriu espaço e bateu, só que no meio do gol, facilitando para o goleiro João Ricardo, né? E outro lance também que o Samuel Xavier tomou um cartão amarelo, não enfrentará contra a equipe do time do Vasco da Gama, né? Que é o clássico, né? Inclusive. Então, teve uma pausa para hidratação por conta do calor, 34 graus, né? Inclusive no jogo. E o time do Fortaleza tendo aí nos ataques com o lance do José Wellington, né? Que errou a mira, rapaz. Roubou a bola do Alexander e arriscou o chute mais para fora, aos 32. E o Fluminense tentou aí, nas 3 chances aí no jogo, duas delas aí com, né, do lance com o John Arias, que recebeu na entrada da área, mas chutou para fora, sem perigo, aos 34. Um minuto depois com o John Kennedy, que o David Braz fez uma grande jogada pela direita, e o Arias cruzou, o John Kennedy pediu pênalti na disputa com o Dinga, mas o árbitro não assinalou nada. E aí, e o jogo no final do jogo aí, do primeiro tempo, que tem do jogo, e aí se tornou assim de um jogo técnico ruim, né? O gramado não ajuda, muitos erros de passe, né, no jogo, né, inclusive naquilo que pelo andamento da partida, e o jogo não ficava muito ruim tecnicamente, né? E também tentando também umas jogadas também aos 39 com o John Kennedy, né, que recebeu um lançamento do Diogo Barbosa, né, invadiu a lateral, mas o Tite tomou a frente para proteger a saída de bola para tiro de meta em favor da equipe do Fortaleza. E aí, meus amigos, o time do
das duas equipes, inclusive, né? Das duas equipes, inclusive, tentando resolver. O time do Fortaleza, né, tentando conseguir no final da partida com o Wellington, que cobrou a falta direto, mais fraquinho, no meio do gol, e o Fábio agradece. E aí, teve dois lances que o José Wellington, né, teve aí para fazer o gol. Um que chutou para fora, errou a mira, e outro que chutou fraco na bola. Então, né, na cobrança de falta, né? E a equipe do time do Fluminense, né, que tentou fazer alguns gols, inclusive com o Cano, com o John Kennedy, né, no final da partida, no primeiro tempo, inclusive, e muitos erros de passe de bola aí que até se preocupam. E aí o Tinga tentou resolver no final da partida, no primeiro tempo. Aliás, aos 48 minutos, o Alexandre dando uma cavadinha para o Keno na área, e ele chegou dividindo com o João Ricardo, mas fez falta no goleiro. E aí teve no lance do Fortaleza, que o Tinga sobe para disputar e de cabeça, inclusive na área, ele bate nele, né? Bate nele e vai para o Fábio para defender. Então, e teve aí no último lance na partida, em que tentou conseguir, né? Com o Arias cobrando na segunda trave, o David Braz disputou, né? De cabeça, a bola cai nos pés, né? Do Cano, mesmo sem ângulo, ele tenta o chute para a defesa tranquila do João Ricardo, né? E tendo aí essa situação de um jogo, um primeiro tempo muito fraco na primeira etapa, em função do gramado, inclusive, né? E que não deixa a bola rolar, né? Não deixa a bola rolar dentro de uma situação e que o Fortaleza, que jogando no erro, que a gente está falando aqui, jogando no erro do time dos Cariocas, principalmente dos lances do Pochettino, do Guilherme, né? No primeiro tempo, inclusive, que a gente vai falar sobre isso. Também no Luciano também. Luciano também, que teve a situação dos lances. E o Keno, que não teve nenhuma oportunidade. E a chance que teve foi no lance do Keno, que a gente acabou falando aqui. Então, de um jogo, de um primeiro tempo de poucas emoções, que não conseguimos, que a gente tentou, assim, que tentou contribuir, mas não conseguiu resolver. Então, na segunda etapa, tendo a mudança de postura na partida, em que o time do Fluminense tentou chegar, né, nas duas equipes tentando aí, tendo as alternativas, né, tentando as alternativas, só que o Fortaleza teve, nos primeiros 10 minutos, teve 4 chances, né, aproximadamente, com o Guilherme, né, o Fábio fez uma boa defesa no chute do Pikachu na área, e no rebote a bola sobrou nos pés do Guilherme e o Samuel Xavier evitou o chute para salvar o time tricolor, né, aos 2 minutos, né, o Guilherme, e o Bruno Pacheco isolou, né, que recebeu na intermediária e soltou uma bomba, e aí para longe do gol, e também, meus amigos, o lance também da pressão da equipe do time do time do Fortaleza nos primeiros 10 minutos de partida do segundo tempo, em que o Pikachu cobrou o escanteio, o Luciano cabeceou, a bola desviou em Samuel Xavier, o Fábio vai buscar no cantinho, na sobra o John Kennedy, né, perde a bola, melhor dizendo, e o Tinga bate prensado e o Luciano emenda um voleio na rede pelo lado de fora, né, aos 8 minutos, e outro lance aí do Zé Wellington, né, que chutou para fora, né, a bola desviou e saiu em mais um escanteio. E aí o time do time do Fluminense conseguiu afastar nos 2 escanteios que o Guilherme cobrou, inclusive, né? Inclusive do time do Fortaleza. E os lances da equipe do Fluminense veio com um Cano de bicicleta, né? De uma boa jogada do John Kennedy a 1 minuto de partida do segundo tempo, tocando para o Keno, na área de calcanhar para o Arias, que bateu bloqueado, que foi bloqueado, né? E no rebote, que bateu bloqueado, e no rebote o Keno tenta uma bicicleta para a defesa do goleiro João Ricardo, né? E o outro lance com o Keno, né? O Keno, que recebeu o lançamento de Samuel Xavier, carregou pelo meio e bateu alto demais, né? Aos 6 minutos, e aí começou a ter as mexidas nas duas equipes, né? E pelo lado do time do Fluminense, primeiramente, para tentar movimentar mais, né? Então, o Martinelli entrou no lugar do Felipe Melo e o Daniel no lugar do Alexander, né? Para conseguir ter mais dinâmica na partida, né? Do lado do time do Fluminense. E aí o Keno continua procurando as ações para conseguir fazer as jogadas de gol, né? Que o João Kennedy fez a boa jogada, a grande jogada, passa por 2, toca para o Keno chutar na área para a defesa do João Ricardo aos 13, né? Então a equipe do time do Fluminense
né, tendo essa pressão de uma pressão que teve aí, com o Arias fazendo uma jogada, invadindo a área e tocando para o Martinelli, encheu o pé para fora, tudo, tinha tudo para abrir o placar aos 17, né? E no lance seguinte, 2 minutos depois, o Fortaleza teve a sua resposta, com o Guilherme arriscando o chute longe, arriscando o chute mais, mandou para fora. E a equipe do Fortaleza mudou, né, com Pedro Augusto na volância e do Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo entrou no lugar do Pochettino e o Pedro Augusto no lugar do José Wellison, né, que errou as 3 oportunidades de gol para a equipe do time do Fortaleza. Teve as chances de gol. E a equipe do Fortaleza trocando passes no meio do segundo tempo, no campo de ataque, mas sem conseguir chegar ao ataque, invadir a área, né? E aí o time do Fluminense tentou fazer substituições aí, tirou o Cano e o Keno e colocou o Léo Fernandes e o Lima, além também do Machuca, que é o jogador do Fortaleza atacante, Machuca, né? Machuca, que é o jogador mesmo, não é brincadeira não, Machuca, que é o atacante do time do Fortaleza, no lugar do Iago Pikachu, né, na equipe do Fortaleza. E aí o time o detalhe que teve uma cobrança de falta até também do Pedro Augusto, que errou a jogada, né? Que teve a situação de a obrigação de fazer falta em cima do Lima, né? Inclusive, né? Que a jogada, um erro de passes, inclusive, no segundo tempo também é evidente. E com o Arias, inclusive, que conseguiu uma boa jogada pela esquerda, cruzou na área, mas girado nas mãos do goleiro João Ricardo aos 30 minutos. E aí teve a substituição do Lelê, entrando no lugar do John Kennedy, e aí o Machuca, o atacante do time do Fortaleza aos 33, né, que quase, né, teve a chance de abrir o marcador, né, e que depois o Brites, que puxou um contra-ataque e tocou para o atacante, ele abre o espaço na entrada na área e bateu forte para o Fábio defender no cantinho, no rebote, o Galhardo é flagrado em impedimento. E aí o time do Fortaleza, o Juan Paulo Voivoda tentando conseguir fazer as suas trocas, né, com o Romarinho entrando, com o Escobar entrando nas vagas do Lucero e do Guilherme. E aí o time do Fortaleza tentando chegar mais no ataque, mas o Fluminense, meus amigos, teve mais uma chance com o Arias, que levantou a área, mas a bola passou por todo mundo e saiu em tiro de meta para o Fortaleza. E o Fluminense tentando conseguir arrumar as coisas para tentar trocar o passe, mas a equipe do Fortaleza chegava com muito mais perigo em finalização, né? Por exemplo, o Thiago Galhardo aos 40 minutos, com o David Braz, que errou o passe. Pedro Augusto armou o contra-ataque, toca para o Galhardo carregar até a área e bater para fora aos 40 minutos, né? E aí teve aí a polêmica que o Arias invadiu a área e caiu em disputa com o Pedro Augusto. Os jogadores pediram um pênalti, mas mandou seguir, né? E aí teve essa preocupação de 6 minutos no final da partida, mas quem salvou o Fluminense nessas horas, né? Quem salvou o Fluminense nessas horas? De que o cara, assim, o lateral esquerdo, o Diogo Barbosa, ele nem disputou 10 jogos, nem tem 10 jogos com a camisa do Fluminense, já é o 9º, né? Mas foi o herói nessa situação do final da partida, com o lance do Martinelli, que lançou para o Lima na linha de fundo. Ele evitou a saída de bola, a saída, né? Tenta tocar para o meio, o Bruno Pacheco afastou parcialmente, mas o Diogo Barbosa pegou a sobra de primeira para fazer o gol, né? Com a perna direita, né? Com a perna direita, que não é a boa. Então, abriu o marcador, o jogo pelo placar de 1-0, né? Do jogo, inclusive. E aí teve aí a expulsão do preparador físico, né? O Marcos Seixas, né? Por reclamação. Aí o time do time do Fluminense, né? Tentando segurar a partida. E teve mais um lance no final da partida, com o Samuel Xavier puxando o contra-ataque e toca para o Lelê, mas na hora, no chute, é travado pelo Escobar, e aí acabou a partida com a vitória do Fluminense, né? 1-0, né? O Fábio, que teve essa menção aí também de fazer boas defesas, o Diogo Barbosa salvando a equipe, né? Logicamente, repito, o Fluminense está com 38 pontos ganhos, 5º colocado, Fortaleza 8º com 32, e temos aí os jogos aí que o Fluminense vai encarar contra o Vasco da Gama no dia 13, né? Às 4 horas da tarde, e o Fortaleza enfrenta o Corinthians, né? É uma breve da Sul-Americana, nas semifinais da Sul-Americana, a partir
A partida será às 19 horas do dia 14. Então, números da partida, estatísticas: 64% de posse de bola pelo Fluminense contra 36% do Fortaleza. Repito, 64% para o Fluminense contra 36% do Fortaleza em posse de bola. Faltas 16-13 para o Fortaleza. Finalizações 20-13 para o Fortaleza e 5 para cada lado em chute no gol. Então, essa situação do jogo dessa partida que aconteceu no estádio Raulino de Oliveira, né? É um jogo técnico fraco, mas é por causa, principalmente no estado do gramado, no estádio Raulino de Oliveira, no estádio Raulino de Oliveira. Mas o Diogo Barbosa salvou a equipe do time do Fluminense na Bacia das Almas, vencendo pelo placar de 1-0, correto? Estamos encerrando agora o nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Muito obrigado pela sua companhia de sempre. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos aqui no nosso canal de YouTube e deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal de YouTube, fortalecendo o nosso trabalho e ativando o sininho de notificações para você receber os nossos vídeos em tempo real e também seguindo o Conversa de Torcedor nas redes sociais, no Facebook, também no Instagram, @Conversa de Torcedor. Não esquecendo, terça e quintas-feiras, a partir das 18 horas, aqui no Conversa de Torcedor Notícias, pelo YouTube, no Conversa de Torcedor, e ainda acompanhando o Conversa de Torcedor ao vivo, 11 da manhã, para vocês aí ligados aqui na nossa rádio NSC, Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, 98.7 FM pelo site da rádio nsc.com, Rádiosnet também pelo YouTube do Conversa de Torcedor. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso pós-jogo aqui no Conversa de Torcedor. Valeu, galera!